Essa aula de vocês, sim, Silvana deve ter ficado até meio apavorada. Não dormiu. Não. Só para o seguinte, essa primeira aula é uma aula assim, mais de, vamos dizer assim, de aquecimento, né? A gente está fazendo uma musculaçãozinha de aquecimento. Depois eu vou começar a engatar, ser um programa mais organizadinho. Só quero sentir um pouco, assim, fazer algumas passeadas assim, para vocês sentirem que o que a gente vai ter que desenvolver nesse curso aqui é modelagem. Aprender a escrever diferentes situações de campo eletromagnético, você tentar modelar situações em que o campo, dependendo da dimensão, o que você tem que introduzir. Então vamos fazer um exercício nesse sentido. Claro que depois nós vamos aprender a técnica do espaço minimótica, a técnica dos tensores relativistas, notação por variante, contra variante. Isso é um guia que simplifica muito a vida, mas no momento eu acho bom a gente ganhar um pouco de feeling, sabe assim, sendo menos metodológico e sendo mais assim heurístico. Eu acho que é importante a gente brincar um pouco com as coisas para ganhar, né, um pouquinho de familiaridade. E depois que a gente ganha essa familiaridade, aí a gente entra numa coisa mais canônica, num formalismo mais organizado, né? Quem estuda música é bom fazer som, tira um som, né? E depois você pega o método e segue o método. É bom no início tirar som, mexer com o instrumento, sem saber o que você está tocando. Então eu acho que é bom no início a gente mexer com as teorias, assim, dessa forma meio irreverente, e depois a gente aprende o formalismo canônico, aí tem que seguir as regras direitinho, né? Vamos dizer que a gente esteja na seguinte situação: nós estamos em 3 dimensões. Eu tenho uma dimensão temporal e tenho 2 dimensões espaciais. Então eu estou numa situação que eu estou fazendo uma física planar. Planar no sentido bidimensional do plano. Estou fazendo uma física planar. Eu quero descrever, então, o campo eletromagnético. Eu quero descrever o campo eletromagnético no espaço-tempo que tenha uma dimensão temporal e 2 dimensões espaciais. Quer dizer, com coordenadas cartesianas, x e y. E a gente vai querer descrever realmente um campo eletromagnético tradicional, massa zero, partículas que deslocam com velocidade c. Então vamos pensar aqui o quanto de radiação eletromagnética tem massa zero. Depois a gente pode produzir massa. Então vamos pensar, para mim, então, vamos sempre tentar trabalhar dentro dessa premissa. O efeito, vamos dizer, a descrição do campo eletromagnético está nos potenciais. Então para nós o que é importante são os potenciais. E a partir deles, então, nós vamos escrever os campos, né? Vamos manter sempre essa descrição, de que o campo é menos o gradiente de potencial e menos dA dt. Então, isso aqui, mesmo que eu esteja com 2 dimensões planares, está ok. E meu campo magnético, vou manter a notação de que ele é o rotacional do escalar, do potencial vetor. Só que aí a gente já sabe, eu estou em 2 dimensões planares, né? Então o rotacional ele tem um sentido escalar. O rotacional de A ele só tem uma componente, é dA x dAy menos dy igual a x. Então aqui é uma componente, sabe? Como se fosse só a componente z. Né? Se eu fizer uma rotação no plano, né? Essa grandeza aqui não muda, se comporta como uma grandeza escalar. Por que essa grandeza é pseudo-escalar? Por que ela não é um escalar realmente? Como é que a gente decide se uma grandeza é escalar ou pseudo-escalar? Fazendo que tipo de transformação? Paridade. Paridade. A gente tem que fazer uma transformação de paridade. Em 3 dimensões, nós sabemos, a transformação de paridade, ela é x' igual a menos x, y' igual a menos y, z' igual a menos z. Faz uma reflexão dos 3 z. Então isso aí muda a orientação. x, y dá z, aqui menos x menos y continua dando z. Então aqui x, y, z, antes da paridade usa a regra da mão direita, com a transformação de paridade a regra da mão esquerda. Troca a paridade. A paridade muda nesse sentido, então muda a orientação do eixo. Né? x, y dá z. Aqui x', y', continua dando z', vai dar menos z, vai dar menos z'. Bom, a transformação de paridade então mostra que o rotacional em 3 dimensões espaciais ele é um pseudo-vetor. É o pseudo-vetor. Porque quando eu faço, se eu pegar um vetor, o vetor muda quando eu faço uma transformação de paridade, o vetor verdadeiro, o verdadeiro vetor, ele segue as regras da coordenada, então ele ganha um sinal menos, ele é totalmente refletido. E esse operador aqui é ddx, dt, dz, também ganha um sinal menos.
Então, o rotacional, os dois sinais se compensam. Então, quando eu faço uma transformação de paridade, né, o rotacional de A linha, ele continua sendo o rotacional de A. Então, ele é um vetor, mas não muda por paridade. Então, ele é um pseudo-vetor, ele tem uma propriedade diferente do A. Se eu estou em duas dimensões, isso aqui desaparece. Mas isso aqui já não é mais uma transformação de paridade. Porque se eu faço x' que vai em menos x, se eu reflito esse eixo aqui e reflito esse eixo aqui, o que eu fiz foi uma transformação de 180 graus. X' que vai em menos x, y' que vai em menos y, é uma transformação que tem determinante 1. Em 3 dimensões, não. Essa transformação aqui tem determinante menos 1. Então, ela é uma transformação discreta. Ela não pode ser escrita como uma rotação. A rotação tem sempre determinante 1. Toda matriz de rotação tem determinante 1. Em 2 dimensões, essa transformação tem determinante 1. Porque, de fato, em 2 dimensões, o que é uma rotação? É cosseno de θ, x, mais seno de θ, y. E o y é menos seno de θ, x, mais cosseno de θ, y. Isso é uma matriz de rotação 2×2, é uma matriz SO2. Então, se eu fizer uma rotação de π, seno de π é 0. Cosseno de π é menos 1, cosseno de π é menos 1. Então, isso aqui é uma rotação de um ângulo π em 2 dimensões. Então, não é uma paridade, uma transformação de paridade. É menos do céu. Oi? É menos do céu. Aqui é menos, né? Entendi. Certamente, certo? Obrigado. Então, obrigado. Então, ela é uma rotação. Ela não é uma transformação de paridade que tem determinante menos 1. Então, em 2 dimensões, a transformação de paridade, para ter determinante menos 1, eu tenho 2 possibilidades. Ou eu escolho isso aqui como uma reflexão, ou eu escolho x' igual a x e y' igual a menos y. Essa transformação, ou essa sim tem determinante menos 1. Então, se A é um vetor, vamos dizer que eu escolha essa transformação de paridade. Para mim é isso que é a paridade em 2 dimensões. Determinante é menos 1, eu reflito o eixo do x, mas mantenho o eixo do y. Então, isso é uma transformação de paridade. Beleza. Se isso aqui é um vetor, então o AX vai em menos AX. O AY vai em mais AY. Mas a derivada x vai em menos AX. E a derivada y vai em mais y. Então esse termo fica menos e esse termo fica mais. Então troca de sinal. Então esse objeto aqui, ele é um escalar sob rotações. Mas ele é um pseudo-escalar quando eu levo em conta a transformação de paridade. Ele muda de sinal por paridade. Esse sinal fica menos, esse fica mais, esse mais. Então esse termo aqui fica negativo e esse termo aqui fica positivo. Então, por transformação de paridade, o rotacional de A em 2 dimensões linha é menos o rotacional de A. Então realmente esse cara aqui é um pseudo-escalar. Então o campo magnético que a gente está propondo, ele tem um caráter pseudo-escalar, da mesma forma que em 3 dimensões o campo magnético tem um caráter pseudo-vetorial. O A é vetor, mas o rotacional de A é pseudo-vetor. Aqui é a mesma coisa. O A é vetor, mas o B é pseudo-escalar. Ele ganha um caráter por causa do epsilon, do tipo que ele está em jogo. Então, beleza, eu estou querendo escrever equações tipo Maxwell, né? Então, se eu tenho um vetor, de um vetor, para conhecer um vetor, eu tenho que tirar a sua divergência e o seu rotacional. As equações de Maxwell fazem isso, ele tem o E e B. Como é que eu determino E e B? Divergência de E, rotacional de E. Divergência de B, rotacional de B. Então, para conhecer um vetor, né, pelo teorema de Helmholtz, né, lá da análise vetorial em 3 dimensões, né, quando eu tenho um vetor, se eu pegar um vetor qualquer, uma função vetorial A, né, em 3 dimensões, nós podemos sempre escrever um vetor como sendo algo que é o gradiente de um escalar e o rotacional de um segundo vetor. Vamos chamar um vetor aqui, um vetor aqui. Então, quais são as características desse? Então, se um vetor ele é dado por um campo que tem, uma parte do campo tem rotacional nula e a outra parte do campo tem divergência nula. Então, se eu tirar a divergência do A é menos o laplaciano de φ. E se eu tirar o rotacional do A, o rotacional do gradiente é 0. O rotacional do rotacional é o gradiente da divergência
menos U A classe A. Como isso aqui está sujeito a essa condição, se eu fizer aqui mais um gradiente de alfa, isso aqui não muda. Então eu posso sempre escolher esse objeto aqui como ponto de divergência zero. Então, sem perda de generalidade, quando eu faço a decomposição, a parte que tem divergência nula, esse vetor que está aqui, ele pode sempre ser escolhido com divergência zero. Então isso aqui acaba. Então, estou com o meu problema resolvido. Né? A divergência de A está medindo o φ, quer dizer, o φ mede a divergência do A, e o que mede o rotacional do A. Então, esse é o teorema de Helmholtz em duas dimensões. Para conhecer um campo vetorial, eu preciso conhecer a sua divergência, porque a sua divergência me dá isso aqui, e preciso conhecer o seu rotacional, porque o seu rotacional me dá aqui. Então, essa aqui é a história. Campo vetorial, em 3 dimensões, eu preciso da divergência rotacional. Em 2 dimensões, esse aqui é um vetor. Eu preciso da divergência e rotacional. Agora, o campo magnético é um escalar. De um escalar eu não posso nem tirar nem rotacional nem gradiente. Eu só posso, de divergência, eu só posso tirar gradiente. Então, de alguma maneira, as equações de Maxwell agora vão ser 3. Eu vou ter essas equações aqui, eu preciso saber quem é a divergência de E e rotacional de E, eu preciso saber quem é, de uma certa maneira, o gradiente de B. B é um escalar. Muito bem. Agora, eu preciso ter que E e B satisfaçam equações de onda. Então, eu preciso, a partir daqui, né, tirar, se eu quiser tirar uma equação, né, para E e B, então vamos pensar aqui, ó. Divergência de E, vamos escrever essas equações no fato. Rotacional de E é um escalar, em 2 dimensões planares. Então, se isso aqui é uma grandeza escalar, isso aqui, de alguma maneira, a única grandeza escalar que eu tenho aqui é essa aqui. Então, a gente pode pensar, será que a divergência, será que eu poderia escrever assim, a divergência de E igual a menos dB dt? Ou é mais razoável, ou dB dt, não importa, eu boto um alfa aqui, ou eu escreveria que o rotacional, quer dizer, aonde é que eu deveria colocar, que agora tem duas possibilidades, em 3 dimensões não. Divergência de E, quer dizer, como eu tenho E e B, em 3 dimensões a divergência de E é um escalar, então eu não posso botar B aqui de jeito nenhum. Eu só posso colocar o B onde tem o rotacional de E, porque o rotacional de E é um vetor em 3 dimensões planares, né, em 3 dimensões espaciais. E o B é um vetor, então isso aqui pode ir para a divergência de uma derivada temporal de B. Mas em 2 dimensões agora eu tenho uma situação um pouquinho dupla, né? Eu poderia pensar, será que o dB dt está aqui? Ou será que o dB dt está aqui? E aqui, claro, isso aqui é um gradiente. Então, de alguma maneira, aqui eu deveria ter o dE dt. Posso colocar um dE dt aqui, porque isso aqui é vetor, isso aqui é vetor. Então, poderia pensar dessa forma. Deixa eu apagar isso aqui então. Então, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar. Se a gente tiver uma carga pontiforme, imagina que eu tenho uma carga, né, em 2 dimensões, a carga está aqui. Então, eu vou imaginar, se essa carga está no plano, eu vou imaginar que essa carga deve fazer uma força sobre uma carga de prova. Então, eu imagino que o divergente do E, e ele realmente esteja medindo, né, alguma coisa que vai existir mesmo no limite estático. A divergência do E, ela deve ser realmente a equação que é a equação que dá o campo de uma carga em repouso. Então, é mais razoável, dentro dessa construção meio heurística, eu pensar que no vácuo, não tendo carga, eu boto 0 aqui. E eu poderia pensar em botar o dB dt aqui. Então, vamos pensar uma outra coisa. Se eu quiser, vamos pensar na paridade. Quer dizer, do ponto de vista da análise, vamos dizer, tensorial, isso aqui é um vetor. Isso aqui é um vetor, então isso aqui é um escalar. Isso aqui é um vetor. Isso aqui é um vetor. Mas isso aqui é um pseudo-escalar. Porque se o campo vetorial, o campo elétrico é menos gradiente de φ, menos dA dt. Então, se eu tomei A como um verdadeiro vetor em 2 dimensões, o A'x é menos AX e o A'y é Y, se o A realmente é um vetor, esse cara é um vetor. Gradiente, φ é um escalar. O gradiente ele é ddx ddy. Então, ddx muda de sinal, mas ddy não muda. Então, ddx muda de sinal aqui e o AX muda de sinal aqui. Então, o EX muda de sinal. ddy não muda de sinal e o AY não muda de sinal. Então, o EY não muda de sinal. Então, o campo elétrico é um vetor em 2 dimensões planares. Então, o campo elétrico tem realmente
Um caráter, ele não é um pseudo-vetor, ele realmente é um vetor, da mesma forma que A é um vetor, da mesma forma que o gradiente é um vetor. Então, esse cara aqui é vetor. Agora, esse rotacional de E, ele é isso aqui, ó, dx é y, menos dy é x. Então, se eu fizer uma transformação de paridade, esse cara é um vetor. É um vetor, então isso aqui não muda. Isso aqui muda. Esse cara muda. Esse cara não muda. Então, esse termo aqui vai muda. Então, o rotacional de E, se esse cara é vetor e esse cara é vetor, o rotacional é um pseudo-escalar. Então, eu só posso botar o B aqui. Então, tem que ser pseudo-escalar com pseudo-escalar. Escalar com escalar, aqui eu botaria densidade de carga. Bota zero, aqui não dá. Então, eu já estou começando. Agora, claro, vou botar aqui um sinal. Eu não sei se em duas dimensões tem a indução ou a anti-indução. Eu boto um parâmetro alfa que depois eu boto um parâmetro psi que depois a gente acerta. Seria mais um, menos um, não importa. E agora é compensar. Só sobra para nós, né? Eu preciso de alguma maneira, se eu quiser ter uma equação, por exemplo, uma derivada, se eu quiser que o campo magnético satisfaça uma equação de onda, eu tenho que ter um D2 dt2 aqui. Aí eu vou precisar ter um DE dt aqui. Esse DE dt, vamos tirar daí, então, poder mostrar que isso aqui satisfaz uma equação de onda, eu precisaria ter uma derivada segunda aqui. Então eu derivo essa equação em relação ao tempo. Me dá um DE dt. Meu DE dt, para poder dar uma equação de onda para B, que vai dar um D2 dt2 dt, aqui deve aparecer uma derivada segunda espacial do B. Então eu tenho que relacionar o DE dt, o rotacional do DE dt, ele tem que estar ligado aqui. Então, de alguma maneira, aqui tem que aparecer, talvez, um DE dt aqui. Mas não precisa ser com a mesma constante psi que está aqui. Eu posso colocar aqui uma constante zeta. DE dt. Agora vamos dar uma olhadinha nessa equação. B é um pseudo-escalar. Isso aqui é um vetor. Então, isso aqui tem que estar dando um pseudo-vetor. Isso aqui é ddx do B, ddy do D. Quando eu faço uma transformação de paridade, esse cara muda de sinal e esse cara muda de sinal. B é um pseudo-escalar. Então, esse cara muda de sinal. Esse cara aqui, por transformação de paridade, muda de sinal. Esse cara aqui não muda. Então, a gente tem esse cara aqui, ddx do B, não muda de sinal, e o ddy do B muda de sinal. Então, vocês estão vendo que isso aqui é o oposto do que seria um vetor. Ó, esse cara aqui, que é um vetor, com a nossa escolha de paridade, que é x' igual a menos x e y' igual a y, quem deve mudar de sinal é a componente x, e a componente y não muda. Aqui está acontecendo o contrário. O gradiente, como eu já sei que B é um pseudo-escalar, e sei as transformações do ddx e do ddy, esse cara aqui não muda, e esse cara aqui muda. Então, eu estou na direção oposta. Então, tem alguma inconsistência aqui, porque esse cara é vetor. Então, o EX não muda. O EY não. O EX muda. O EX e o EY não muda. Então, a componente X desse cara aqui não está mudando, mas a componente X desse cara aqui está mudando. Então, essa equação, do ponto de vista da paridade, está inconsistente. Deixa eu colocar um sinal para poder corrigir isso. Pode ser, será que seria um sinal? Vamos ver. Se for um sinal, esse psi vai levar então. Então deixa, esse zeta. Então vamos ver se seja isso. Vamos tentar tirar a equação de onda. Vamos derivar isso aqui em relação ao tempo. Então eu vou ter rotacional de DE dt. Vamos dizer assim, qual é o que eu tenho de concreto? Eu sei que eu quero escrever uma onda eletromagnética que se propaga com velocidade c. Então eu tenho que ter uma equação de onda no final do dia, que é 1 sobre C2, D2, dt2 menos Laplaciano, para qualquer campo, seja para E ou para B. Então, a nossa análise tensorial está me mostrando, em princípio, que eu poderia ter uma corrente, mas eu estou botando tudo fora, estou no vácuo. Só os campos que se retroalimentam. Então, fizemos a análise do caráter tensorial e agora a análise da paridade. E aí vimos que tem que mais ou menos fechar assim. Agora, vamos tirar a equação aqui, rotacional de V dt igual a psi, derivada segunda do d. Vamos tirar isso aqui agora, vamos colocar. Quem é dE dt? dE dt é 1 sobre zeta,
gradiente de B. Então eu vou ter rotacional do gradiente de B igual a xi d2b dt2. Rotacional do gradiente em duas dimensões. Então, se esse cara aqui tem componente dxb, dy, esse cara aqui vai ser dx, dyb, menos dy, dxb. Supondo que eu estou lidando com campos que se comportem bem, isso aqui é zero. Então, essa equação bem mal. Porque a gente está tendo que o laplaciano de B é zero. A derivada segunda temporal de B é zero. Então, isso não dá propagação. Estou perdendo um laplaciano aqui. O que pode estar acontecendo? Entendeu? Vamos pensar bem o que está acontecendo. Nós estamos em duas dimensões espaciais. Então vamos observar vamos observar o seguinte fato, duas dimensões espaciais. Vamos pegar um vetor em duas dimensões. Uma característica interessante do cálculo vetorial em duas dimensões, que não tem em três dimensões. Se eu pegar esse vetor aqui, vamos dizer que eu quero fazer vamos dizer que eu quero fazer o produto vetorial de dois vetores em duas dimensões. V vezes U. Então isso aqui tem que ser epsilon ij, vi j. Então isso aqui vai ser o certo, vx uy menos uy vx. Então, é um produto vetorial. Agora, observe que aqui eu posso fazer o seguinte, eu poderia escrever esse vetor aqui da seguinte maneira. V, poderia pensar que eu tenho um vetor V com coordenadas Vx, Vy. E se eu formar esse vetor com coordenadas o y menos o x? Deixa eu botar Vx, o y menos Vy, menos Vy menos x. Olha um fato interessante, que só acontece em duas dimensões espaciais. Se eu pegar o produto vetorial desses dois vetores, que é Vx, o y menos Vy, o x, eu posso escrever como se fosse um vetor V com coordenadas Vx e Vy, produto escalar, um outro vetor que tem coordenadas o y no lugar do x e menos o x no lugar do y. Isso aqui é o produto escalar desses dois vetores. Então, isso me mostra que em duas dimensões, a partir de um vetor, eu posso definir um outro vetor. Em três dimensões, se eu pegar um vetor, eu não posso definir um outro vetor a partir. Em duas dimensões, a propriedade que eu estou querendo dizer para vocês é assim: imagina que eu tenho um vetor U e que esse vetor tem as componentes UI. Eu posso definir a partir dele um outro vetor, que é um vetor útil, que vai ter, por definição, as seguintes componentes. Um vetor útil cuja componente I é o epsilon ij vezes o j. É o leptil, ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu estou construindo aqui um vetor útil x, útil y, os componentes dele aqui 0, 1, menos 1, 0, o x e o y. Então eu posso construir um vetor cuja componente útil x seja o y, mas que a componente útil y seja menos o x. É exatamente isso aqui. Então, em duas dimensões planares, eu posso passar de um vetor, todo o conteúdo desse vetor não é perdido. Quer dizer, eu posso expressar o conteúdo do meu vetor U, tanto por U quanto por útil. Os dois vetores carregam as mesmas informações. Então, esse vetor aqui é o que a gente chama de vetor dual. Eu posso tirar o dual de um vetor e colocar em outro vetor. Eu poderia fazer isso em três dimensões? Posso. Só que não vai ser vetor com vetor. Vai ser vetor com matriz. A gente sabe, se eu pegar uma matriz antissimétrica, vamos pegar uma matriz antissimétrica mais geral 3 por 3. Estou em três dimensões. Pega uma matriz antissimétrica. 3 por 3. Então, 0, 0, 0. Alfa menos alfa. Beta menos beta. Gama menos gama. Então, a matriz antissimétrica, em três dimensões, ela tem três objetos independentes, três componentes independentes, alfa, beta e gama, por causa da relação de antissimetria.
Três objetos independentes são um vetor. Um vetor também, eu posso formar então um vetor que tenha componentes, alfa, beta, gama. Então eu poderia pensar o seguinte, ó, essa componente aqui, dessa matriz, é o elemento 1, 2. Eu poderia fazer a seguinte organização, dizer que a minha matriz A e J, ela é o epsilon I, J, K, vezes um vetor VK. Então, ó, A1, 2 é a componente 3. Então, o meu vetor V, que é o dual dessa matriz, a mesma informação dessa matriz vai estar nesse vetor. Ó. O A1, 2, que é o alvo, vai ser o V3, porque isso aqui é 1, 2, 3. Leve típica, só tem 1 e 0, 1 e menos 1 como componente. Isso aqui é 1, 2, ou só aqui só pode ser 3. Então, isso aqui vai me dar o alvo, a terceira componente. Se eu pegar 2, 3, o elemento 2, 3, linha 2, coluna 3 é o gama. 2, 3, ó, 2, 3, 1. Então, isso aqui vai ser o gama, então o gama vai estar aqui. E se eu pegar 1, 2, 2, 3, 3, 1, elemento 3, 1, 3, 1, 2. 3, 1, 3, 1, elemento 3, linha 3, coluna 1, né? É aqui o menos beta. Então, esse vetor e essa matriz são exatamente a mesma coisa. Então, em três dimensões, o Levi-Tívica me leva um vetor e uma matriz antissimétrica. Isso é o que a gente chama de formas diferenciais, né? Isso aqui é uma forma, isso aqui é uma duas formas, dual de uma forma ou com duas formas. Em duas dimensões, eu não passo de vetor para matriz, eu passo de vetor para vetor. Por quê? Porque o Levi-Tívica tem um índice só, tem dois índices. Então, um índice eu saturo com vetor, sobra um índice. Em três dimensões, um vetor só tem um índice. Então, se eu saturar um índice do epsilon com um índice do vetor, sobram dois índices. Então, eu tenho que uma matriz antissimétrica e um vetor tem o mesmo conteúdo em três dimensões. Mas em duas dimensões, não. O Levi-Tívica tem dois índices. Então, saturando esse com esse, sobra esse. Então, vetor, vetor. O dual de um vetor é também um vetor em duas dimensões planárias. Então, esse objeto aqui, estou colocando isso aqui porque isso aqui são as equações de Maxwell do grafeno, na verdade, né? A gente está tentando motivar porque a gente está escrevendo alguma coisa que tem que ser, não é um exercício acadêmico. Então vamos lá, então eu estou dizendo o seguinte, a partir de um campo, então a gente viu que o problema nosso foi aqui. Quando a gente escreveu o gradiente do B, o Diego falou lá, troca o sinal. Ah, tudo bem. Trocando o sinal, bota esse cara aqui. Mas o que a gente observou foi o seguinte, que esse cara aqui tem componente dxd, dyb. Esse cara aqui teria componente dt para x, dt do y. Mas o que nós tínhamos observado? Que esse cara não troca de sinal. Esse cara troca de sinal. Esse cara não troca de sinal. Esse cara aqui troca de sinal, tá do B. Esse cara não troca. Então, esse que não troca deveria estar junto com esse que não troca. Então, por que será que aqui eu não coloco o dual do campo elétrico? Se eu colocar o dual do campo elétrico aqui, né? Ou então, se eu fizer o contrário, eu posso colocar aqui o dual do gradiente. O que é o gradiente? O gradiente é ddx, ddy. O que é o dual do gradiente? É ddy menos ddx. O que nós aprendemos que o dual faz? O que o dual faz? Geometricamente, né? Eu pego um vetor, um componente vx, vy, né? E levo um vetor com componente vy menos vx. Então, geometricamente, o que eu fiz? Se eu tenho um vetor aqui que tem componente vx e vy, eu vou pegar a componente y dele, vai virar a componente x do outro. Então, essa componente y dele vem para cá. E a componente x desse aqui vai ser menos a componente y. Então, vai ser esse vetor aqui. Então, o dual, o produto escalar de um vetor por seu dual é zero. Isso vezes isso, mais isso vezes isso dá zero. Então, o dual de um vetor é um vetor ortogonal a ele, rodado no sentido horário de 90 graus. Se esse aqui é V, esse aqui é o V dual. Então, quando eu tenho um vetor qualquer, se eu tiver um vetor, né, aqui, o dual dele é só rodar ele de 90 graus no sentido horário. Então, esse aqui vai ficar o objetivo. Então, essa é a interpretação do dual. Eu troco a componente y, a componente x do dual é a componente y do vetor original, e a componente y do dual é menos a componente x do original. Então, se eu colocasse aqui não
o gradiente de D, mas se eu colocar o dual do gradiente, eu vou ter DYD menos DXD. E aqui eu vou ter zeta DTX DTY. Aí vamos ver de novo a paridade. Se eu fizer a paridade, esse cara troca, esse não troca. Se eu fizer a paridade, esse troca. O tempo não vai, então esses dois trocam. Se eu fizer a paridade, esse troca, então esse aqui não troca. Esse não troca, esse não troca. Então fica assim, a lei de paridade agora batem direitinho. Agora vamos ver se a gente ganha uma equação de onda. Então está pintando-se algo do tipo divergência do R igual a zero, rotacional do R igual ao botei aqui no Xi, né? E todas as propriedades corretas. Isso aqui é um pseudo-escalar, isso aqui é um pseudo-escalar. E aí aqui nós vimos que talvez fosse interessante colocar isso aqui. Gradiente do alto B igual a zeta dl. Então vamos fazer aquele exercício. Vamos tirar o DDT disso aqui. Então, derivada segunda, né? Então vai ficar rotacional. Dual, a rotação às vezes usa asterisco, né? Tem gente que usa asterisco. Eu não gosto de usar asterisco, porque se você está trabalhando com vetor complexo, você tira o complexo conjugado e tira o dual, você fica perdido. Então é melhor botar um tiozinho. Eu vou perguntar exatamente o disso. Esse dual que você está falando é o dual de Rod, não é o dual de álgebra linear. Não, é o dual de é o dual de Rod, porque o dual da álgebra linear você pode relacionar nesse caso também, mas o dual da álgebra linear você faz isso com a métrica. Exatamente. Aqui não é a métrica, aqui é um objeto antissimétrico. É por isso que eu estava comigo, porque não tem nada a ver com a variedade tangente. Não. Então, boa observação aí do Gabriel. Quem já sabe um pouquinho de geometria diferencial, na geometria diferencial a gente aprende o dual de Rod, que é o que usa o leptil. Na álgebra linear, todos nós aprendemos na nossa boa amiga álgebra linear, de grupos, que a gente pode sempre associar o espaço vetorial dual do espaço vetorial usual. Quer dizer, o espaço dos funcionais lineares de um espaço. Então, é um espaço vetorial. Tem os vetores nesse espaço vetorial. Eu defino todos os funcionais lineares. São todas as funções lineares que levam vetores e escalares. Aí eu ganho um espaço novo, da mesma dimensão que o espaço original, que é o espaço dos funcionais lineares. Esse é o espaço dual. Então, na álgebra linear, o dual, né, no sentido do espaço vetorial dual, a gente faz a dualidade pela métrica. Aqui a dualidade é feita pelo tensor antissimétrico. Então, isso aqui é uma dualidade de Rod. Rod. Não tem nada a ver com o espaço tangente. Rod de U. Você, claro, você pode, quer dizer, quando você vai tirar o dual de uma uniforme, de um vetor, no caso de 3 dimensões, é uma matriz, é uma duas formas, uma matriz antissimétrica. Não é a mesma coisa que o espaço cotangente e o espaço cotangente, tangente e o cotangente quando você faz geometria diferencial. Você tem o tangente banda, o tangente banda, então você passa, a dualidade ali não é de Rod, tá? Bom, então vou colocar aqui, então se eu tirar agora, então eu quero tirar uma equação de onda para o D. Então eu preciso produzir aqui o rotacional do DE/dt igual a Xi D2 dt2 do D. Agora, DE/dt é 1 sobre zeta. Então eu vou ter gradiente dual do rotacional do gradiente dual de B, que está aqui, ó. Quem é DE/dt? É 1 sobre zeta, gradiente dual do B. Então eu vou ter o rotacional, mas agora não do gradiente, mas do gradiente dual. Deixa eu apagar isso aqui para já não confundir vocês, tá? Então, olha só, o gradiente, o rotacional de um vetor, nós sabemos, é epsilon e j em 2 dimensões quadradas, di e dj. Se eu pegar o rotacional de um gradiente, se isso aqui for um gradiente de um escalar, isso aqui vai ficar dj do escalar. E aí a gente vai apelar para aquilo, ó. Antissimétrico, e o antissimétrico aqui é identicamente zero, se essa função tiver derivada em segundas contínuas. Mas se eu tenho aqui o dual, quem vai aparecer aqui não vai ser
por DJ φ. Isso aqui não é assim. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, se eu tirar o rotacional desse dual, quem é o dual? Quem é o gradiente dual do D? É o dyb menos dxd. Se eu tirar o rotacional disso, vai ficar dx, né, do dy, é esse aqui, não. Então, o rotacional disso aqui é dx da componente y, que é menos dxd, menos o dy da componente x desse vetor, é o dy. Ó, isso aqui é justamente menos o laplaciano. Então, o que a gente aprendeu é que o rotacional do gradiente em duas dimensões planares é identicamente zero. Mas o rotacional do gradiente dual é menos o laplaciano. A gente pode ver isso de uma outra maneira, né? Você vai fazer de uma maneira menos assim explícita, né? Só usar a definição. Quem é o dual? Quem é isso aqui? Ó, rotacional. É y, j, di, mas quem é a componente j desse objeto? É o dt dual. Quem é isso aqui? Isso aqui é epsilon e j, di. Quem é o gradiente dual? É epsilon, j, k, dk. Isso aqui que é o dual do φ. Agora nós sabemos, ó, epsilon e j, k em duas dimensões dá menos delta de k. Menos o rt, menos o... Esse aqui é o crônico. di, dk com φ. Olha, então isso aqui é I com K, isso aqui é menos o laplaciano. Então a gente aprendeu essa regrinha. O gradiente do dual, o rotacional do gradiente, né? Rotacional do dual do gradiente não é zero, é menos o laplaciano. Por exemplo, outra coisa que a gente pode ver, imagina que eu fosse tirar o rotacional de um vetor. Então isso aqui é epsilon I j di dj. Agora, epsilon e j dj é o dual de D. Então eu posso escrever isso aqui como sendo di dual do di. Então o rotacional de um vetor é a mesma coisa que o divergente do seu dual. Então em duas dimensões, rotacional e divergente, eles têm uma relação muito íntima, né? Eu posso fazer o contrário também. Eu poderia, quando eu escrevi essa relação aqui, era epsilon e j di dj. Ó, isso que está aqui é menos o dual do gradiente. É menos dt j dj. Ó, então isso aqui também é divergência. Só que não é a divergência do D, é o dual da divergência. Essa relação aqui é verdadeira. Ó. O rotacional de D é o divergente do dual de D, que é menos o divergente dual. Nesse caso, teria esse de falar em termos de Oi? slopes? Hã? Teria esse de falar em termos de slopes, por exemplo? Tem. Eu vou deixar isso para vocês pensarem. As tarefinhas que eu vou deixar vão ter um pouquinho de raiva. Então, isso já começou a dar para a gente aqui, ó, o gradiente, o rotacional do dual do gradiente de D é menos o laplaciano de D. Ó. Então a gente já começou a chegar, vou apagar isso aqui, se eu vou precisar ainda. Então nós já vimos que nós já começamos a chegar aqui numa equação tipo onda, já está fazendo sentido. Maxwell já está saindo. Por quê? Porque eu vou ter, ó, posso jogar isso tudo aqui para cá, então vai ficar si d2 do Q2 do D menos 1 sobre zeta. Não, trago isso aqui para cá. Trazer esse termo aqui que é negativo para cá. Então, mais 1 sobre zeta Laplaciano de D igual a zero. Para isso aqui ser equação de onda, vamos trazer esse zeta para cá. Então seria bom que esse zeta sim, mas aí teria um sinal relativo aqui. Como isso aqui é mais, seria interessante que esse zeta sim fosse menos 1 sobre C2. Porque se esse objeto aqui for menos 1 sobre C2, eu fico com a equação de onda direitinho. Então, se esse cara aqui menos 1 sobre C2, eu posso tomar, por exemplo, aí eu tenho que ver, eu posso tomar esse cara aqui, 1 sobre C, esse 1 sobre C, quer dizer, eu vou escolher esses para, estou modelando. E para eu obter as equações de Max, se esse cara for 1 sobre C e esse cara for menos 1 sobre C, essa equação fica ok. Mas aí a gente tem que ver se o sinal menos vem para cá ou para cá. Porque a gente esperaria que aqui, ó, aqui foi em Faraday-Lenz.
indução magnética, né, deveria ser oposta aqui também, né? O rotacional de E, eu faço uma variação no fluxo magnético, eu vou estar gerando um campo elétrico aqui. Mas no sentido, deveria ser um sentido oposto. Então, vamos imaginar, já sei que o produto, né? Se isso aqui tem que ser menos 1 sobre C2. Essas duas constantes que estão aqui, elas estão ligadas com a velocidade da luz, o produto dela. Vamos fazer o contrário agora. Vamos tirar a equação do campo elétrico. Então, vamos tirar o DDT dessa equação. Então, nós vamos ter gradiente dual do D igual a 1 sobre zeta D2. O D2 vai fazer assim. Tirei o DDT, então vai ficar DDT do B aqui. Mas aí, DDT do B é 1 sobre Xi. Então, eu vou ter gradiente dual do rotacional do E. Está vendo? O rotacional é um escalar em duas dimensões. Então faz sentido tirar o gradiente de um escalar ou o dual do gradiente de um escalar, tanto faz. Essa operação faz sentido. Em 3 dimensões essa operação seria sem sentido, porque eu não posso tirar o gradiente de um rotacional. Mas em 2 dimensões posso. Então isso aqui é 1 sobre zeta. Já saiu a equação de onda para E agora. Agora vamos ver o que é isso aqui. O que é o dual? Então isso aqui é uma equação vetorial. Então, vou pegar a iésima componente desse, quer dizer, D2, DT2 do EI vai ter que ser a iésima componente desse vetor aqui. A iésima componente desse vetor aqui é epsilon IJ dJ. Isso aqui é o, isso aqui é o gradiente dual. A iésima componente do gradiente dual. E o rotacional de E, é um escalar. Epsilon KL dKL. Então tem essa equação. Do lado esquerdo é isso aí. Lectividade, epsilon e j, epsilon KL é delta I K, delta JL, menos delta IL, delta JL. A gente pode sempre escrever produtos de lectividade como produtos de delta de crônica. Aí aqui nós vamos ter DJ, DK, EL. Poxa, nós estamos trabalhando essa equação. Isso aqui é isso aqui. Ó. Pegando a componente I desse lado e a componente I desse lado. A componente I do. Isso aqui é um gradiente, então a componente I do gradiente é DI, mas a componente I do gradiente dual é epsilon J dJ. E o rotacional é esse escalar aqui. Aí eu faço as contrações do leve daí. Então esse primeiro termo aqui tem que sobrar um índice I. Então o K vai vir aí. Então vai ficar DI, que vai ser um gradiente, de JL, divergência de E. Então você está dando. Gradiente da divergência do E menos Laplaciano do campo componente I. Mas a gente viu no vácuo. Divergência de E é igual a zero. Então, esse termo realmente está fora. Então, esse termo aqui está dando para nós menos 1 sobre Xi Laplaciano. Menos 1 sobre Xi. Né? Eu acho que é onde é que tem o zero aqui, perdão. Aqui é zero. Estou copiando, tá? Que é zero tem que ser. Então, a mesma coisa, nós já tínhamos visto que isso aqui tem que ser. Então, vamos jogar esse Xi para cá. Mas a gente já viu que o Xi zeta tem que ser menos C2. Menos 1 sobre C2, não é? Qual que era o negócio? Eu não lembro mais. Tá? Menos 1 sobre C2 ou menos C2? Menos 1 sobre C2, né? Então, fica. Mais 1 sobre C2, menos o Laplaciano, então fica. Está lambertiano do E igual a zero. Então, a gente ganhou uma equação de onda do E. Beleza. Mas ainda, isso sabe, o sinal mais está aqui. É claro, a gente imagina que ele deve estar aqui, porque isso aqui é o Faraday, né? Isso aqui deveria ser. Mas aí, se a gente coloca as fontes, vamos imaginar que agora eu vá colocar as fontes. Então, vamos dizer, isso aqui vai ser o nosso ρ. E eu vou colocar aqui o nosso J. E aí, vou tirar a equação de continuidade.
Se eu tirar a equação de continuidade, se eu tirar a equação de continuidade de ρ dt mais divergência de J tem que ser zero. Então, colocando as fontes, usando a equação de continuidade, a gente vai entender que, vocês podem ver, se convençam vocês mesmos, né, de que aqui eu vou ter menos 1 sobre C. Então eu posso colocar, deixar isso aqui menos e colocar todo C2 aqui. Mas posso fazer, na verdade eu tenho que ser isso aqui, ó. Se zeta igual a menos 1 sobre C2. Então eu posso tomar esse C aqui igual a 1 e esse zeta, desculpa, esse C aqui igual a menos 1 e esse zeta igual a 1 sobre C2, exatamente como em 3 dimensões, né? Então, só que o que mudou na estrutura das equações de Maxwell foi isso aqui. Em vez de ser um gradiente, quer dizer, o B eu poderia tirar gradiente ou gradiente dual. Eu vi que tem que ser o gradiente dual por causa da equação. A gente viu que quem guiou a gente foi o princípio de paridade, a invariância de paridade. Só para terminar aqui, vamos dar uma olhada, ver que agora, nessa situação, a onda eletromagnética ela perde o caráter vetorial. O fóton, vamos dizer assim, em 2 dimensões, ele passa a ser um objeto escalar. Em 3 dimensões, o fóton é um objeto vetorial. Por quê? Ele tem spin 1. Por quê? Porque a gente tem A e B. Ou E é determinado em função de B, ou B é determinado em função de E. Quando a gente olha as equações de Maxwell em 3 dimensões, a gente vê que tem aquele triedro, né? Então, rotacional de E, que é K-chapéu vetor E, é menos dV dt, menos ômega B. E o rotacional de B é 1 sobre C2, que é E dt. Então eu vejo que E, K e B são ortogonais, e K escalar é zero, divergência de E é zero, e divergência de B igual a zero. Então, aquela regrinha que a gente conhece, o vetor K e o E e B vibrando no plano ortogonal, então aquele triedro, E, K e B, K, E e B. Então, tudo fica determinado. Se eu dou a direção K, a direção da onda, basta no plano eu definir quem é o E, que eu já sei quem é o B, ou vice-versa. Eu dou o B, sei o E, eu só dou o E, só o B, sei o B. Aqui como é que fica a situação? Aqui eu vou ter K, eu pego uma onda plana, né? K escalar é zero. Então o campo elétrico continua sendo transversal, ele é um vetor. O rotacional de E seria K vetorial E é igual a ômega B. E aqui o gradiente dual do B, que vai ser o dual do K, dual do KB, vai ser 1 sobre C2 ômega E. Não é que o DDT é ômega, nem está certo, é igual. Tá certo. E aqui aparece menos. Mas aí aqui aparece o menos. Bom, o que é importante? O que é importante é que, ó, se eu sei quem é o B, se eu sei quem é o B, automaticamente eu sei quem é o E. O E vai ser o dual do K sobre ômega, 1 sobre C2, B e C. Então, para eu determinar o campo elétrico vetorial, basta eu saber o escalar magnético. Então, toda a informação da onda em 2 dimensões está no campo escalar magnético, está no escalar. Um escalar define tudo. Então isso mostra que o fóton em 2 dimensões ele passa a ter spin zero. Ele se comporta como uma onda escalar. É transversa, porque o campo elétrico continua ortogonal à direção de propagação. Mas o campo elétrico, o vetor, a grandeza fundamental que define a onda, não é o campo elétrico, é o B. Se eu souber o B, sabendo a direção de propagação da onda e o escalar magnético, eu automaticamente sei o E. E nós sabemos que o K dual é ortogonal ao K. Todo vetor é ortogonal ao seu dual. Então, esse vetor aqui, de fato, ele é perpendicular ao K. Então, é perpendicular ao K. Então, está transverso ao K. Mas basta eu saber o B para eu saber o E. Então, toda informação... Então, é como se a onda eletromagnética em 2 dimensões, ela muda de caráter. Ela perde o caráter vetorial e passa a ter o caráter escalar. Então, o fóton em 2 dimensões, ele ganha esse caráter escalar. Então, a gente poderia propor. Então, o exercício que fica aqui, eu vou agora começar a definir as tarefas para vocês. Então, essas equações aqui são boas candidatas a descrever as equações de Maxwell em 3 dimensões. Então, eu vou começar a colocar, vamos fazer uma tarefa a partir daí.
Eu quero que vocês calculem aí o vetor de Point, calcular a distribuição de energia, momento e o tensor de tensões. Né? Então vamos ver, a equação, a onda eletromagnética, então não dá, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou botar agora as correntes, vou botar as fontes, divergência de E igual a ρ sobre ε0, rotacional de B igual a menos dB dt, e aqui vou botar margem zero. Aqui tem que ter um cuidadinho também, porque se essa corrente aqui, a corrente é ρ vezes V, né? A equação de continuidade é ρ. Então, se essa velocidade aqui, Vx, Vy, então isso aqui é um vetor, o V tem que ser um vetor. Então, esse cara aqui, só para a gente ver se a equação tensorialmente está correta, né? Esse carinha aqui é dy do V menos dx do V. Esse carinha aqui é ddt do x, ddt do y, e aqui vai ficar jx, jy. Então, quando eu faço uma transformação de paridade, esse cara muda. Esse cara muda. Esse cara muda. Quando eu fizer uma transformação de paridade, esse muda e esse muda. Então, esse objeto aqui não muda, esse não muda. Então é J. Não que eu pensei que esse podia ser um J igual. Não é J. Então, vamos dizer que a gente tem essas equações de Maxwell agora em presença de corrente. Então, primeiro exercício. Chegar ao campo de uma corrente estacionária ao longo do eixo Y. Então, meu problema agora é esse. Eu quero calcular o campo magnético. Tem esse sistema. Tem uma corrente fluindo ao longo do eixo dos Y. Uma corrente estacionária. Então, essa corrente está totalmente no eixo dos Y. Então, o J, a densidade de corrente, vai ser uma corrente de zero, assim, delta de x, y chapéu. Ela é um delta toda concentrada no eixo dos Y. Né? Então, x é igual a zero. A corrente está localizada aqui. Então, eu quero tirar o campo magnético no plano escalar magnético gerado por essa corrente aqui. Certo? Esse é o primeiro exercício, só para a gente tirar a configuração de campo. Exercício 2. Chegar ao potencial estático, potencial φ de uma carga multiforme e repouso. Claro, para variar, bota na origem. E pela generalidade. Só para calcular campinhos assim. Calcular o φ e vou calcular o E também. Aqui é uma coisa, calculo o potencial vetor, calcular o campo magnético, calculo o potencial vetor, e aqui calculo o potencial eletrostático e calculo o campo eletrostático de uma carga multiforme. E tem 3. Chegar às expressões da densidade de energia nesse momento é o vetor de Point, né? Ele tensor de tensões no campo em presença de ρ e J. Ler a partir daí a força de Lorentz. Vamos ver que a força de Lorentz vai ter uma expressão um pouco diferente. Então,
vocês vão poder ver como é que fica a força de Lorentz quando eu coloco uma carga em presença desse campo elétrico e desse campo magnético, qual é a expressão da força. Falando com vocês, não precisa me entregar nada, basta vocês trabalharem, pensarem, isso, tiver dúvida, me procura, obviamente, né? Não tem nenhuma obrigatoriedade de entregar essas coisas, né? Isso é a tarefa de vocês, tá? Observe aqui o seguinte, divergência de E é um vetor, divergente. Então isso aqui tem dx é x, dy é y. Então essa grandeza aqui, essa grandeza aqui realmente é um escalar. Então, eu posso jogar aqui, joga aqui essa seguinte grandeza. Parâmetro psi, vetor B, escalar. Observe que agora eu estou violando a paridade. Essa grandeza aqui é um escalar, é um escalar. Essa grandeza aqui é um pseudo-escalar. Então eu estou introduzindo a possibilidade de quebra de paridade. Tá? Que é o que acontece também em alguns sistemas da matéria condensada. Estamos violando a paridade. Esse termo quebra a paridade. Então a paridade está sendo violada por causa da soma de um escalar com um pseudo-escalar. Mas vamos ver o que isso aqui está dando. Não que eu esteja no vácuo, estou escrevendo, modificando as equações no vácuo. Como segue? Abaixo, vamos colocando isso aqui. Essa equação aqui não muda, ela é estrutural, que é rotacional de E. Isso aqui vai ser menos dv dt. Até porque, né, se a gente mantiver essa definição aqui, ó, é igual a menos gradiente de φ menos dA dt e B igual a rotacional de A. Né? Então, a gente vai ter aqui o rotacional de E, o rotacional do gradiente é zero, então fica menos dB dt. Né? Essa equação não é modificada. Mas agora, essa equação aqui nós vamos modificar assim, que eu tenho o gradiente do dual do B. Então essa equação aqui é, para me lembrar, dyb menos dxb. Então esse termo aqui vai com o sinal menos, esse termo aqui vai com o sinal mais. Eu vou colocar aqui um termo que vai ser um zeta, um parâmetro zeta. E aí aqui, como isso aqui é um campo magnético, isso aqui é um campo vetor, eu posso botar aqui esse vetor aqui. Se eu colocar o campo elétrico aqui, isso aqui vai me dar x, y. Então esse cara aqui muda, como esse muda. Esse cara aqui não muda, como esse. Então esse aqui não estaria violando a paridade. Para eu violar a paridade, seria interessante eu colocar ali não o E, mas o dual do E, que é o Y e menos o EX. Porque aí esse cara aqui não muda, esse cara aqui muda, esse cara aqui muda, esse cara aqui muda. Então esse termo também quebra a paridade. Estou somando um vetor, um pseudo-vetor, com um vetor. Então vou botar aqui isso aqui. Isso aqui então vai dar para nós 1 sobre C2 de EDT. Então estou dando essas equações. Então o que nós estamos colocando aqui? Nós acrescentamos esse termo aqui. Esse termo aqui. Então a tarefa é 1. Obter as equações de onda para E e B. Tarefa
4.1. Chegar às equações de onda para L. Então vocês vão ver que esses termos aqui eles vão ter uma repercussão como se fosse um termo massivo também, vão modificar a relação de dispersão. Então, chegar às equações de onda para L. Tarefa 4.2, vocês vão refazer o item 3. Chegar à densidade de energia, densidade de momento e tensor de tensões para esse sistema agora. Então, refazer o 3. E vocês vão ter uma surpresa muito interessante no 3. Vocês vão ter que entender por quê. Vocês vão chegar a um resultado que vai bater na cara de vocês e vai doer. Vai bater, vocês vão tomar susto. Errei? Não, não errou não. Se for estranho, porque não errou. Aí vocês vão ter que interpretar. Então, entender o que está acontecendo. No fundo, quando vocês refizerem o item 3, aqueles termos que eu coloquei não vão alterar em nada. É como se nada tivesse acontecido. A energia e o momento, eles vão ser completamente cegos para esse termo. No entanto, esse termo aqui, eu agora vou fazer um outro exercício para vocês, a última tarefa. Vocês vão calcular o campo elétrico da carga pontiforme da origem, vocês vão ver que vai dar completamente diferente do anterior. Então, esse termo aqui, ele afeta as configurações de campo, mas não afeta a energia do campo. Como? Porque isso, o nome disso é uma teoria de Johnson. Professor, antes de B não tem? Hã? Por que não tem antes de B? Porque B é um escalar. Só pode tirar gradiente. Ah, lógico. É isso, é tão simples quanto isso. Não tem problema. Isso aí. Essa hora da noite, cara, tudo é perdoado. Dá certo. Vamos lá. Então, essa que eu estou dando para vocês é o protótipo daquilo que se chama uma teoria de Johnson. É isso aí que está por trás da física dos supercondutores planares, quer dizer, a teoria de Maxwell que está por trás dos supercondutores planares, é isso. E aí vocês vão, só para vocês ficarem assim, mais em conflito, né? Vocês vão ver que se vocês tirarem o campo elétrico, o item 5 agora, né? O item 5 é refazer, vamos dizer, recalcular, né? Refazer, no caso, da carga pontiforme estática. E confrontar Φ com o caso de Maxwell. O caso de Maxwell é que φ igual a 0 e z igual a 0. Então vocês vão ver, a interpretação que vocês vão ver desse termo é que realmente apareceu um fóton massivo. Então, fisicamente falando, se o fóton é massivo, eu introduzi um parâmetro de massa, a interação tem que ter curto alcance. Então a interação vai ser blindada. Vocês vão ver que o campo elétrico dessa carga pontiforme agora, ele vai se estender muito menos pelo espaço que no caso de Maxwell. No caso de Maxwell, o fóton tem massa zero. Então, se ele tem massa zero, o comprimento de onda de ponta do fóton é infinito. Né? H cortado sobre MC para o fóton é infinito. Então, se o comprimento de onda do fóton é infinito, essa interação ela tem um alcance infinito. Mas se agora eu tenho um fóton massivo, H cortado sobre MC é infinito. Então, o comprimento de onda de ponta do fóton agora é infinito. Então, a interação não tem um alcance definido. A interação é blindada. A interação eletromagnética ela cai a zero rapidamente por uma certa distância. Isso vai ficar claro desses parâmetros aqui. Porém, esses parâmetros que vocês vão fazer o cálculo do item 4, eles não vão alterar a energia do sistema. Eles estando ali ou não estando ali, eles não vão afetar nem a força de Lorentz. Então, essa teoria é aquela teoria que a gente chama de teoria de Johnson. Claro que quem conhece a notação covariante, na notação covariante, aquelas equações vão ficar mais simples, mas eu estou tentando primeiro trabalhar com menos recurso matemático possível para a gente desenvolver um pouco assim, a intuição, desenvolver um pouco assim, a capacidade de modelar. Né? Então, esse exemplo aí, essas tarefinhas aí, ficam para vocês fecharem esse exercício em duas dimensões. Isso aí eu vou ter Gregório, né? Eu não entendi aquele B vetor ali na segunda equação. Eu vi na escalar? Não. Aonde? Na segunda equação ali.
bote direto. Aqui? É, Não, tá errado, eu esqueci, botei errado mesmo, cara. Tá certo. Botei a flechinha de errado. Tá errado, nessa hora que eu tô variando também. Tá certo? Tá bom? Tá certo. Então, o último exercício, a última tarefa que eu vou deixar para vocês, não tem mais nada mesmo essa, é vocês agora proporem as equações de Max de uma dimensão temporal, mas uma dimensão espacial. Vai que o mundo agora seja realmente uma formiguinha. Só tem uma dimensão só. Então, tarefa 5, tarefa 6. Vamos trabalhar agora com a dimensão D igual a 1 mais 1. Então, vamos escrever. Campo elétrico. Quem vai ser as equações de Max? É tão simples que a gente se enrola. A vida pode ser tão simples assim, né? Porque a gente está tudo acostumado com tudo complicado, né? Então, olha, então deixa esses exercícios assim nas equações de Max. Tá. Vou dar para vocês se divertirem, tá bom? Última tarefa. Não é para entregar nem a lista de exercícios, ficar nervoso, pode passar o fim de semana tranquilo, não tem nada disso. Tá? É um curso para ser feliz. Fazer um curso de eletro sem medo de ser reprovado é uma grande coisa. Né? Eu termino o meu curso de eletro com o professor que eu tive. No meu tempo era Jackson 3, Jackson 4, eram 2 cursos do Jackson, e tinha que até o final mostrar que você resistia, né? Então eu levantei, nada. Eu cheguei na Itália para fazer o doutorado, né? O pessoal lá da CIS olhou para o mundo, mas pô, lá no Brasil você só estuda eletromagnetismo e mecânica quântica. Passou olhando que era curso, é mecânica quântica 1, 2, 3, 4, eletro 1, 2, 3, 4, mecânica clássica 1, 2, 3, tudo 1, 2, 3, teoria de campo 0, modelo padrão 0, teoria de gate 0, supergravidade 0, supersimetria 0. Os caras falam, mas o que você faz em 6 anos? Eu tenho que ter um mestrado, né? Mestrado, eu fui para lá para o mestrado. Pô, mas vocês são bons em eletromagnetismo, né? Poxa. Então, vamos lá. Exercício 7 aí. Reformular. Aí, conclusão, no doutorado, tive que fazer curso terceiro ano da faculdade de física. Qual era o curso do terceiro ano? Interações fracas. Aí eu falei, porra, por que esses caras aprendem interação fraca no terceiro ano? Por que a gente não pode? Aí sempre começou a me doer. Aí eu comecei a ficar revoltado com o Jackson. Tudo isso foi por causa do Jackson. Pô, os caras estudavam QCD no 4º ano da faculdade, cara. E a gente fica esperando. Tem gente que você termina o doutorado sem saber QCD. Não pode. Cara, eu só o problema é que eles sabem por que a gente não pode saber. A gente não é nada menos do que eles. Mas decidiram que essas coisas a gente não pode saber cedo, só pode saber mais tarde. Né? Não tem nada a ver. Você pode aprender A física no Brasil evoluiu a partir da engenharia, não? Eu não sei se é essa mentalidade, ficou muito massa. Eu acho que a nossa, essa crítica eu faço sem medo de ser filmada, então não é porque eu tenho, a gente tem que ser sincero. A nossa pós-graduação está muito atrasada em relação. Cara, se eu imaginar que lá na CISA, o cara quando entra para fazer o primeiro ano lá não tem doutorado, mestrado, entra direto, acabou a universidade, vai para o primeiro ano, você já começa, a prova de seleção da CISA já cai, teoria eletrofraca, a seleção para pós-graduação já cai, eletrofraca, teoria quântica de campos, teoria de grupo. Claro, quem vai fazer partículas, mas quem vai fazer matéria condensada, cai mini-body theory, cai teoria das funções de Green. Quer dizer, se o cara estuda isso na universidade, eles têm um curso só de mecânica. A gente tem física 1, física 2, depois mecânica clássica 1 do Simon, depois faz mecânica do Goldstein, depois você faz eletro 3, física 3, física 4, aí você faz Griffiths 1, Griffiths 2, depois Jackson. O cara estuda eletromagnetismo uma vez só, eletromagnetismo, segundo ano da faculdade, forever. É tudo que você precisa para o resto da vida. Aí você faz o Jackson, faz um livro bom. Mecânica quântica é mecânica clássica, você estuda uma vez só. Então você não tem repeteco de curso nenhum. Cada vez você vai construindo umas coisas. Quando você está no 3º, 4º ano de física, para quem vai fazer a nossa área, a energia ou teoria de física de partículas, você já faz um curso bom de partículas, já faz um curso bom de teoria de gauge, já faz um curso bom até de unificação. No 4º ano da faculdade você termina mais ou menos com a física de hoje. Algum lugar já passou por simetria, né? Não tudo. Mas o cara já termina o 4º ano de física, não, o 5º ano, na verdade são 5 anos, lá que o 5º ano é uma tese. Você termina o 5º ano fazendo a monografia já dentro de um assunto de fronteira, pode ter teoria de cordas, ou teoria de gauge na rede, né? Então é essa coisa que a gente tem que aprender a vencer. A gente tem que vencer essas coisas assim, de ficar muito tempo revendo a mesma coisa.
Porque hoje em dia, no Brasil, todo mundo sabe essas coisas bem. Porque antigamente só tinha pós-graduação no Rio e São Paulo. É o cara que vinha de Teresina, o cara que vinha do Nordeste, mas isso eu estou falando de 40 anos atrás, década de 60. O cara às vezes vinha formado em engenharia para fazer a pós-graduação em física. Aí se justifica isso. Mas quando o cara já fez um curso de física, eu conheço os cursos de física do Nordeste, são melhores ou tão bons quanto os nossos, não tem muita diferença. Você faz um curso de mecânica quântica na graduação, lá na UFC, excelente. Você não deve nada nem curso. Então você não tem mais que nivelar as pessoas já estão niveladas no Brasil e fora. Aí você chega aqui, porque a ideia do curso do Jacques, desses cursos de massa, assim, de pós-graduação, é o nivelamento. Pô, mas o Brasil já tem mais que nivelar. Você vai ao Brasil afora, eu conheço Marabá, conheço esses campos do interior, já andei até de canoa para chegar em certas universidades. Cara, os caras sabem tudo. Os caras trabalham em Viçosa, pô, o grupo forte para nós, você lá no interior de Minas, Viçosa, na Universidade Agrícola, só tem engenheiro agrônomo, não, os caras lá, tudo pesquisador do CNPq, do departamento de física, todo mundo fazendo isso. Cai em relatividade, não. Oi? Para entrar em medicina em Viçosa, cai em relatividade. Eu acredito, lá é uma universidade muito boa. Então, você traz um cara de lá, para ele chegar aqui e fazer o Jackson, poxa, o cara fica assim, pô, sai, viajo 360 quilômetros, lá com minha família, lá com tudo, vou chegar no Rio, fazer tudo de novo. Aí você espera o seu BTF, né? Eu acho que não é isso. Então, é nesse sentido que eu digo que a gente tem que fazer uma certa briguinha, né, para poder vencer essas coisas, porque senão a gente fica muito defasado. A gente vê lá a garotada, né, na universidade, lá na Europa, passando no segundo ano, já falando de coisas mais complicadas, e a gente não é burro. E lá, olha, eu penso que a gente tem um ensino médio excelente, não tem mesmo. Na Itália, o ensino médio bom é bom, mas o cara aprende grego, latim, tudo, literatura. O cara entra na universidade sem saber derivar, sem saber entender. Ele aprende tudo que nem nós. Mesma coisa, ninguém entra na universidade, não, o cara de repente sai do ensino médio lá sabendo resolver integral. Não sabe não. A maioria dos meus colegas